Boa noite, irmãos. É uma bênção estar aqui para compartilhar um pouco mais da palavra de Deus com os irmãos. Nós temos orado por cada um de vocês, temos também orado para que logo possa passar essa pandemia e nós podermos voltar a estarmos juntos, congregando, adorando o nosso Deus juntos, né, aqui na igreja e aprendendo e ouvindo mais da sua palavra. Então, enquanto isso, vamos continuar aqui com os nossos estudos por meio aqui do nosso canal, que tem sido uma grande bênção também. Então, hoje nós temos o segundo estudo sobre o tema Nossa Estrutura Equilibrada por meio da Palavra de Deus. Então, nosso versículo tema está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E está escrito assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o nosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse versículo, nós encontramos ali a afirmação para que Deus nos santifique em tudo. A vontade de Deus é a nossa santificação. Nós vivamos uma vida cada vez mais em obediência e cada vez mais fazendo a vontade de Deus. Mas o versículo também fala ali em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Deus nos criou constituídos de uma estrutura que nos constitui em três naturezas ou partes que funcionam em nós, um único ser. E, quando equilibradas por meio da palavra de Deus, nos tornam capazes de viver uma vida em todo o potencial do nosso ser, ou seja, no nosso físico, intelectual, espiritual. E esse equilíbrio é essencial para uma vida cristã abundante, como o Senhor Jesus Cristo mesmo afirmou: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, uma vida bem-sucedida, uma vida cristã cheia de paz, felicidade e de fidelidade no relacionamento e serviço e adoração ao nosso Deus. Amém? Então, essa estrutura é constituída de três naturezas: o corpo, a alma e o espírito, distintos, mas numa única estrutura, no nosso ser. Então, o corpo é a parte material do homem. Então, é a parte que nós vemos, a nossa parte material, que foi criada assim por Deus como instrumento por meio do qual a nossa alma e o nosso espírito se relacionam com o universo material. Então, é por meio desse corpo material que nós podemos vivenciar e lidar com o mundo material que Deus criou também. O espírito é a parte imaterial do homem, nós não podemos ver, nós podemos apenas sentir, e constitui a espiritualidade do homem e nos dá a percepção de Deus, que nessa estrutura que somos se relaciona com Deus em comunhão e adoração a Ele. Então, nós já nascemos sabendo que Deus existe. O homem naturalmente sabe que Deus existe e por isso ele passa a buscar a Deus. E a alma é a parte que também é imaterial no homem, intermediária entre o corpo e o espírito. E constitui nessa estrutura o nosso intelecto, ou seja, nossa vontade, os nossos afetos, a personalidade, os nossos pensamentos. Ou seja, a alma é aquilo que constitui a nossa personalidade, aquilo que nós conhecemos um no outro, o nosso ser, tá bom? E hoje é o que eu gostaria de falar sobre a alma dentro dessa nossa estrutura. Então é por meio da palavra de Deus que a nossa alma estará perfeitamente equilibrada em toda a estrutura constituída de corpo, alma e espírito. Bom? Então, primeiramente, eu queria compartilhar com os irmãos que a nossa alma, ou seja, o nosso ser, precisa
manter o foco nas coisas de Deus. É muito difícil mantermos as nossas mentes focadas nas coisas de Deus a todo tempo, como seria o ideal, pois todo tempo nós nos deparamos com pessoas, com situações, com conteúdos, informações que imediatamente querem nos tirar ou nos tiram do foco que é Cristo, que é a palavra de Deus. Então, conforme nós vamos vivenciando o nosso dia, os acontecimentos da nossa vida, geralmente nos atrapalham e querem nos tirar do foco que é a palavra de Deus, que é Cristo. Então, vamos ver lá em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 3, como que nós podemos fazer para conseguir focar, né? Manter o foco nas coisas de Deus. Então vamos ver lá em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 3. Está aí pertinho, só virando algumas folhas aí na sua Bíblia. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 3. Então está escrito: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, nesse versículo, nós vemos aqui a afirmação, começa assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, se você já é salvo, se você já aceitou a Cristo como Salvador, então seu objetivo deve ser buscar as coisas que são de cima. Nosso foco deve ser as coisas que são de Deus, as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Vivemos nesse mundo, mas não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos dos céus, nós somos cristãos. E então, ainda enfatiza aqui no versículo 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, o nosso foco deve ser pensar nas coisas de cima, nas coisas de Deus. Versículo 3: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, pensar nas coisas que são de cima. Esse texto nos ensina que devemos pensar, focar nossos pensamentos nas coisas de cima, ou seja, nas coisas de Deus. Devemos procurar focar os nossos pensamentos na palavra de Deus, seus mandamentos, seus ensinos e promessas, e sempre que preciso, a todo tempo nós precisamos andar em oração. Mas eu queria que você prestasse bastante atenção no versículo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, e vamos ler dos versículos 4 a 6. 2 Coríntios 10, versículo 4 a 6. Como que nós podemos manter cada vez mais focado os nossos pensamentos, nossas emoções, de acordo com a vontade, de acordo com a palavra de Deus? Como que nós podemos pensar nas coisas que são de cima, andar constantemente pensando nas coisas que são de cima? Vamos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos de 4 a 6. Então, está escrito assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, o versículo está enfatizando para nós levarmos cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, primeiramente o versículo vai falando que as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais. Então, não é na nossa própria capacidade, não é pelo nosso próprio esforço. Se vamos ter vitórias na nossa vida cristã e na área dos nossos pensamentos, das nossas emoções, a vitória será
será dada, ou seja, nós vamos conseguir ter vitórias por meio da capacitação e do poder de Deus. Tá bom? Mas também o versículo nos ensina que nós devemos, contra todas as ideias, todos os ensinos, tudo aquilo que vem contra a palavra de Deus, nós devemos levar cativo o nosso entendimento, a obediência a Cristo. É assim que enfatiza aqui no versículo 5, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, quando a gente vê essa expressão, levando cativo, essa expressão, ela quer dizer que nós devemos estar bem decididos a obedecer e a nos submeter à palavra de Deus. Então, a todo momento, a gente deve procurar estar bem decidido a fazer a vontade de Deus, a obedecer a palavra de Deus. E não é diferente assim como nossos pensamentos, tá bom? Então, nós não conseguimos controlar. Quando nós pensamos nos nossos pensamentos, é muito interessante que nós temos essa dificuldade. Nós não conseguimos controlar tudo o que pensamos. Quando nós nos deparamos com as situações do dia a dia e com os acontecimentos, com os conteúdos que nós estamos lidando no nosso trabalho, por exemplo, então nós não conseguimos controlar tudo o que pensamos. Nós não conseguimos também apagar nossas lembranças, coisas que nós não queríamos ter feito, não queríamos ter visto. Mas é possível sim, é possível decidir e mudar o que continuaremos pensando. E as lembranças e pensamentos que queremos que sejam constantes em nosso coração, em nossos pensamentos. Então, como que nós podemos fazer isso? Exerça o domínio sobre os seus pensamentos. Nós precisamos exercer domínio sobre os nossos pensamentos, pois a sua persistência com a ajuda de Deus irá reeducar o foco dos seus pensamentos. Então, a nossa persistência e com a ajuda de Deus, nós vamos reeducar, nós vamos deixar de pensar nas nossas lembranças ou nas coisas que nós não queremos pensar, nas coisas que desagradam a Deus, e esses pensamentos nossos pensamentos serão repletos ou vão se encher das coisas de Deus, tá bom? Então nós não podemos apagar nossas lembranças, como já foi dito, nós não podemos apagar aquilo que nós evidentemente pensamos, mas nós podemos reeducar o foco dos nossos pensamentos. E a partir de então, nossos pensamentos vão ser cheios das coisas de Deus. Nós naturalmente vamos pensar mais nas coisas de Deus. Nossas lembranças vão ser tomadas de coisas que vão agradar a Deus. Então, é isso que está falando aqui no versículo, levando cativo todo entendimento. Se nós estivermos bem decididos em pensar nas coisas de Deus, pensar na palavra de Deus, nós vamos reeducar e por meio de uma persistência os nossos pensamentos. Então é um processo, não é de uma hora para outra. Nós vamos persistir em lembrar dos versículos da palavra de Deus, persistir em pensar nas coisas de Deus. E aí nossos pensamentos vão se enchendo, vão sendo cada vez mais cheios das coisas de Deus. Nossos pensamentos devem ser direcionados pelas nossas convicções bíblicas. Nós vamos falar um pouco mais disso nos próximos estudos, mas nossas convicções, sendo bíblicas, vão direcionar melhor os nossos pensamentos para as coisas de Deus. Então, dizendo de uma maneira simples, exercite os seus pensamentos nas coisas boas, nas coisas de Deus, pois assim nossos pensamentos estarão fortalecidos e estabelecidos naquilo que é correto, naquilo que é bom e em tudo que Deus aprova, em tudo que agrada a Deus. Use as armas espirituais que Deus tem nos dado, a Bíblia e a oração. Eu lembro que quando novo convertido,
uma coisa que tomava muito meus pensamentos, que era muito forte nos meus pensamentos e que eu queria mudar, era a música. Então a música secular era muito forte nos meus pensamentos, no meu coração, mexia muito com as minhas emoções e nos meus pensamentos. Mas a música secular, ela nos leva a pensar nas coisas do mundo, nas coisas erradas que nós fazíamos, no modo de vida errado que nós tínhamos, que desagradava a Deus, que desagrada a Deus. Então eu realmente decidi e me esforçar para não pensar mais nas músicas seculares. E então o que eu fiz? Quando eu pensava nas músicas seculares, que eu gostava, isso vem nos seus pensamentos, né? Você não consegue controlar, mas eu procurava lembrar dos hinos que eu estava ouvindo na igreja, né? Então eu gostava dos hinos. Então os hinos realmente agradavam muito meu coração e me faziam pensar nas coisas de Deus. Mas aí também eu pedi ajuda para o meu pastor. Ele indicou também alguns cânticos, e aí então eu tinha aquele meu Walkman. A gente usava Walkman naquela época, né? Não tinha, a gente não usava música no celular. E então eu estava ali, sempre que vinha as músicas do mundo nos meus pensamentos, eu procurava lembrar dos hinos, eu procurava ouvir uma música cristã, uma boa música cristã. A boa música cristã nos faz lembrar dos ensinamentos, nos faz lembrar da palavra de Deus, dos ensinamentos da palavra de Deus, das passagens bíblicas, né? E na verdade as músicas cristãs, eu gostava dos hinos, mas as músicas cristãs eu não gostava, né? Eu não gostava, mas eu persisti, né? Eu persisti, e aí eu fui persistindo em ouvir cada vez mais as músicas, os cânticos, os hinos. Antes de dormir eu ouvia um pouco, e aquilo foi reeducando a minha mente, reeducando o meu modo de pensar. E aí então, com o tempo, e com a ajuda de Deus, eu fui lembrando cada vez menos da música secular, e a música cristã naturalmente passou a vir no meu coração. Aí nas situações, uma conversa, uma passagem bíblica que você está lendo, a pregação, quando você está conversando com alguém ou com algum irmão, a música cristã, ela é lembrada. Seus pensamentos vão fazer você lembrar da música cristã. E bem assim também é com a palavra de Deus, né? Quando nós estamos decorando, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, os nossos pensamentos vão se encher cada vez mais na palavra de Deus. Então, eu fui persistindo, né? E conforme que estamos vendo aqui, levando cativo todo entendimento. Então, exercite os seus pensamentos nas coisas de Deus, e os seus pensamentos serão reeducados com o tempo para pensar mais nas coisas de Deus. E aí você vai conseguir manter o foco nas coisas de Deus. Então, que nós possamos nos esforçar, né? Manter o foco nas coisas de Deus e na palavra de Deus, tá? Lendo cada vez mais, orando cada vez mais. Talvez tenha alguma área na sua vida que você precisa reeducar, né, na sua mente. Talvez seus pensamentos tenham pensado em coisas que não agradam a Deus em alguns momentos do seu dia a dia. Então, você possa reeducar seus pensamentos, focar seus pensamentos nas coisas de Deus, né, levando cativo todo o entendimento. E é isso que nós vemos também lá em Filipenses capítulo 4, versículos de 6 a 8. Vamos abrir lá. Então está escrito lá, Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 8.
Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, que nós possamos pensar nas coisas de Deus. Então, talvez você esteja tendo dificuldade, meu irmão, minha irmã, em cultivar bons pensamentos, focar seus pensamentos nas coisas de Deus, mas que você possa orar, se você está tendo alguma dificuldade nesta área, pedir perdão a Deus, pedir ajuda de Deus, decorar versículos da palavra de Deus, ouvir boas músicas cristãs que fazem você pensar nas coisas de Deus, em santidade, e buscar talvez ajuda de um irmão, de uma irmã, para orar por você, nós precisamos orar uns pelos outros. O seu esposo, a sua esposa, você pode compartilhar, você pode, com certeza vai ajudar bastante você em oração, e talvez já tenha feito isso. Então, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, nós conhecemos bem esse versículo. Deus é poderoso e te dará a vitória nesta área da sua vida, que você tem tido dificuldade. Então, prosseguindo aqui com o nosso estudo, a nossa alma, o nosso ser precisa de um entendimento renovado. A palavra de Deus também fala que nessa área do pensamento, da nossa alma, nós precisamos ter um entendimento renovado. E um versículo que nós conhecemos bastante, está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. E lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, nós lemos lá que rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse texto nos ensina a não moldar, a não formar o nosso modo de pensar da mesma forma como as pessoas e o sistema desse mundo vivem. Quantas vezes na nossa vida cristã, e mesmo hoje em dia, nós precisamos mudar ou renovar o modo que nós pensamos, para pensar consequentemente conforme a palavra de Deus. Nós vamos aprendendo a palavra de Deus e aí nós vamos avaliando a nossa vida e nós percebemos, puxa, eu não estava pensando conforme da maneira certa, não estava fazendo a vontade de Deus. Eu não tinha percebido que Deus não se agrada dessa forma de pensar, dessa modo de agir. E aí nós vamos corrigindo. Para você que tem já um tempo de vida cristã, já tem experimentado isso, né? Nós vamos vivenciando a vida cristã, vamos aprendendo mais da palavra de Deus e vamos corrigindo o nosso modo de pensar. Vamos deixando de pensar como nós aprendemos a pensar com o mundo, com a cultura, com os ensinos seculares, e vamos aprendendo a pensar conforme a palavra de Deus determina que façamos. Dessa forma, vamos agradar a Deus, vamos ser ainda mais abençoados por Deus e mais bem-sucedidos naquilo que nós fazemos. É um processo. Esse processo vai durante toda a nossa vida, mas vamos errando cada vez mais e acertando errando cada vez menos e acertando cada vez mais fazendo a vontade de Deus. Então precisamos nos avaliar constantemente e renovar constantemente, diariamente, os nossos pensamentos, as nossas convicções, conforme a palavra de Deus. Nós precisamos formar convicções bíblicas e assim nós vamos estar prontos para tomar decisões no nosso dia a dia
e conduzir a nossa vida de maneira que agrada a Deus. Tem um pastor chamado Rick Warren, e quando ele, uma vez falando em manter o foco nas coisas de Deus, ele fala o seguinte, que ele fala sobre rendição, né? Mas assim, ele fala que a rendição tira o foco de si mesmo e coloca o foco em Cristo. E é demonstrada pela nossa obediência. A rendição não é a melhor maneira de viver, mas é a única maneira do cristão viver. Nada mais funciona. Todas as outras abordagens levam à frustração e ao desapontamento. Não há melhor maneira de permanecer focado como um crente do que se entregar completamente sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Efésios, capítulo 4, versículos 21 a 24, o versículo fala o seguinte: se é o que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então nós vamos, no decorrer da nossa vida cristã, substituindo aquilo que desagrada a Deus, que nós andávamos desobedecendo a Deus, e substituindo por aquilo que agrada a Deus e que realmente vai ser bênção para a nossa vida. Então, nós conhecemos os lugares, pessoas, situações, conteúdos do nosso lazer que precisamos deixar e substituir. É algo que nós vamos percebendo, e à medida que vamos percebendo, vamos substituindo. Nossas decisões, nosso modo de pensar devem ser direcionados pela palavra de Deus. Precisamos estar focados, decididos a obedecer e nos submeter à palavra de Deus. Mas, continuando o nosso estudo, nossa alma precisa de salvação em Cristo. Eu sei que a maioria de todos que nos assistem já entregaram sua vida a Cristo, já aceitaram a Cristo como Salvador. Mas o assunto que estamos tratando é alma, e o que nossa alma mais precisa, o que a alma do ser humano mais precisa é de salvação. É muito interessante pensar que Deus nos criou, cada um de nós dotado de uma personalidade única, né? É o que nós temos falado desde o começo do estudo. Mesmo pessoas, quando nascem gêmeos, vamos pensar em pessoas que nasceram, pessoas gêmeos idênticos. Eles têm a sua aparência totalmente igual, mas as suas personalidades são diferentes. São duas pessoas diferentes, e Deus nos criou assim, cada um de nós com uma personalidade. E sendo assim, nós podemos pensar, nós temos uma importância única para Deus. Ele conhece quem somos e nos ama incondicionalmente, cada um de nós. Deus quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Então toda alma, ou seja, todos nós precisamos de salvação. Porque o homem, e por quê? Porque o homem pecou. Então esse é o motivo. Lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, está escrito assim: a alma que pecar, essa morrerá. Então, nós sabemos que Deus criou o mundo, Deus criou o primeiro homem, a primeira mulher, mas o primeiro homem, Adão, ele desobedeceu a uma ordem expressa de Deus. A partir do momento que ele desobedeceu essa ordem expressa de Deus, ele se tornou pecador. E a partir daquele momento, todos que nasceram após ele, ou seja, nós, hoje em dia, já nascemos pecadores, é o pecado original. Nós já nascemos com o pecado em nosso coração, já com essa predisposição a pecar. Mas, também, a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então,
O pecado ele nos separa de Deus, destituídos estão da glória de Deus. E o pecado nos condena à morte eterna. Essa morte eterna significa a condenação eterna no lago de fogo, no inferno. E com certeza não é a vontade de Deus para nenhum de nós. Então o primeiro passo é reconhecer que somos pecadores, que temos pecado, que no decorrer da nossa vida nós cometemos diversos erros, que representam também desobediência expressa à palavra e à vontade de Deus. Mas o primeiro passo é nos arrependermos. Se você ainda não reconheceu que é pecador e não se arrependeu diante de Deus, então esse é o primeiro passo. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. O Senhor Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, Deus nos perdoa de todos os nossos pecados, se nós reconhecermos os nossos pecados e pedirmos perdão a Ele. Mas nós precisamos aceitar a Cristo como Salvador. Então toda alma precisa de salvação, pois o Senhor, nosso Deus, nos ama e preparou um lugar para cada um de nós nos céus. Então Deus tem preparado uma salvação para todos nós. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, está escrito: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, podemos ter fé em Deus para muitas coisas. Muitos têm fé em Deus para ser curados quando estão doentes, ou para o seu sustento, sustento financeiro, as suas necessidades, e outros têm fé em Deus para a sua prosperidade, para se tornar bem-sucedido nos bens materiais, para a sua proteção quando estamos passando por alguma situação de medo, algum perigo. Então nós buscamos a Deus, nós confiamos em Deus para a nossa proteção e assim por diante. Cada um de nós confia em Deus, tem fé em Deus, busca a Deus, mas, e não é errado isso, nós realmente precisamos exercer a nossa fé para cada área das nossas vidas. Mas a palavra de Deus, a Bíblia nos ensina que precisamos, sobretudo, ter fé em Deus para a nossa salvação, para a salvação das nossas almas. E esse é o objetivo da nossa fé, a nossa salvação, a salvação das nossas almas. E ter um relacionamento íntimo com Deus, aqui e eternamente nos céus. Por isso, a palavra de Deus, capítulo 8, versículos 35 e 36, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. O Senhor Jesus Cristo nos fala aqui, lá em João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A minha esposa compartilhou comigo uma história semana passada e me fez lembrar aqui para o nosso estudo. Um alpinista, ele já tinha feito todo um planejamento, durante muito tempo ele tinha planejado e se preparado para subir um alto monte, tá? Algo muito alto, muito grande, e ele já tinha preparado, feito todo o planejamento, estava com todo o seu equipamento, e chegando aquele dia, ele começou a fazer aquela escalada, aquela subida até o topo daquele monte. E durante alguns dias, ele já estava chegando bem perto do topo daquele monte, e já estava escurecendo, continuando a sua escalada, até então bem sucedida, e
muito frio, muito gelo. E aquele dia faltava já poucos metros para ele alcançar o topo daquele monte, até que anoiteceu. Ele não conseguia enxergar ali um palmo ali de distância. E aconteceu que ali, ele se organizando ali para poder parar a sua escalada, dar um tempo ali na sua escalada, a corda, houve alguma falha no equipamento, ali na corda. E a corda se desprendeu, ele começou a cair e aparentemente caiu uma grande distância de queda, até que a corda se enganchou em algum galho ou em alguma fenda de alguma rocha e ele ficou pendurado. E ali, naquela grande escuridão, naquela noite, e já tinha passado algumas horas, aquele alpinista pensa no Senhor, pensa em Deus, e ele clama a Deus e grita bem alto: Deus, me salva! A partir daquele momento, aquele homem ouve uma voz. Então Deus fala com aquele homem e lhe faz uma pergunta: você crê realmente em mim? Você crê que realmente eu posso te salvar? E aquele homem, sem pensar muito, logo responde: claro que eu creio no Senhor. É claro que eu creio que o Senhor pode me salvar. E aí então Deus fala mais uma coisa para aquele homem, lhe dá uma ordem. Então, solta a corda. Quando aquele homem ouve aquela ordem de Deus, ele pensa, continua a pensar e se agarra mais à sua corda. Muitos dias depois, com o sumiço daquele homem, que já não tinha cumprido com o prazo do seu retorno, foram feitas buscas e acharam aquele homem, já bem perto do topo, mas pendurado na sua corda, pendurado, agarrado sobre a sua corda, congelado ali, naquele lugar. Aquele homem simplesmente poderia ter colocado a sua confiança no Senhor, soltado a sua corda, porque ele estava a poucos metros de uma ribanceira e que poderia ter recebido ali a sua queda sem dano nenhum à sua vida. Ele então deixou de confiar no Senhor e podia ter tido a salvação ali da sua vida naquela situação. Então eu queria dizer para você, no que você tem confiado? Talvez seja na sua religião, talvez em tradições, seja qual for a sua confiança, confie no Senhor. É só o Senhor Jesus Cristo que realmente pode salvar a sua alma e te dar um relacionamento verdadeiro com Deus. Amém? O Senhor Jesus Cristo diz lá em João capítulo 6, versículo 47: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, a palavra de Deus é clara, a mensagem da salvação é simples, basta que você se arrependa e aceite ao Senhor Jesus como Salvador. Ele te ama, Ele quer te ter como filho e está só aguardando a sua decisão. Amém? Então vamos orar nesse momento e para nós que já somos salvos, que possamos cada vez mais ler, meditar, aprender, praticar a palavra de Deus, estar decididos a realmente fazer a vontade de Deus para as nossas vidas. E vamos continuar acompanhando aqui pelo nosso canal, as pregações, o ensino, e
confiando que logo em breve estaremos juntos, adorando e servindo ao nosso Deus. Vamos orar. Pai maravilhoso, nosso amado Deus, peço que o Senhor nos ajude a cada um de nós a estarmos mantendo o foco dos nossos pensamentos, das nossas convicções na palavra de Deus, estando sempre decididos a orar, a buscar ao Senhor, para que possamos pensar nas coisas que são do alto e cada vez mais buscar ao Senhor em cada área de nossas vidas. Que os nossos pensamentos nos ajudem, que os nossos pensamentos sejam tomados com a Tua Palavra, com as coisas do Senhor, e nos ajuda a edificar as nossas vidas com a Sua Palavra, para que possamos reeducar os nossos pensamentos cada vez mais com a Palavra do Senhor. Abençoa também aqueles que nos ouvem, que estão nos assistindo, que ainda não têm a salvação em Cristo Jesus, que possam avaliar as suas vidas e aceitar a Cristo como Salvador. Nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos e nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, na próxima quarta-feira, nós continuamos o nosso estudo, focalizando a nossa estrutura equilibrada por meio da Palavra de Deus em nosso espírito. Amém?